chegar à Serra da Capivara, Niede Guidon encontrou um sertão quase intransponível. Não havia estradas, não havia água potável, não havia eletricidade. Em sua primeira expedição, para alcançar os sítios arqueológicos, percorreu 30 quilômetros a pé, sob o sol escaldante da Caatinga. Foi nesse cenário de dureza e isolamento que ela encontrou apoio fundamental, os habitantes locais, que a guiaram pelos caminhos áridos e a acompanharam nas primeiras explorações. Com a ajuda deles, Niede iniciou as escavações, revelando aos poucos um acervo extraordinário de pinturas e vestígios pré-históricos que mudariam para sempre a compreensão da presença humana nas Américas. O impacto dessas descobertas foi tão profundo que, em 1979, o governo brasileiro criou oficialmente o Parque Nacional Serra da Capivara, um passo histórico que não apenas garantiu a preservação da Caatinga e de milhares de sítios arqueológicos, mas também trouxe esperança e novas possibilidades para a população da região. Mas Niede não parou por aí. Obstinada, conseguiu reconhecimento internacional. Em 1991, a Unesco declarou a Serra da Capivara Patrimônio Cultural da Humanidade, uma consagração que nasceu do esforço coletivo, da coragem da ciência e da força dos passos firmes que um dia atravessaram o sertão. Aqui é o desfiladeiro da Capivara, onde temos os dois paredões. De um lado só o paredão, embaixo é o verde, onde provavelmente passava um rio, né? E aqui dá para ver desse lado o paredão, onde temos as pinturas rupestres, que estão super bem representadas aqui em um colorido muito bonito. Ondas suaves percorriam o que hoje é o sertão do Piauí, depositando camadas de areia e minerais que ao longo de eras endureceram e se transformaram em rocha. As paredes que hoje se erguem diante de nós, avermelhadas, curvas, repletas de formas que lembram corais, são testemunhas silenciosas desse antigo oceano. Cada extrato conta uma história de movimento, marés que subiram e desceram, ventos que moldaram dunas, correntes que deixaram rastros fossilizados. A erosão do tempo revelou o que estava escondido, um fundo de mar transformado em montanha, onde hoje habitam cactos, lagartos e o silêncio profundo da Caatinga. E é nesse cenário, esculpido pela água e pelo vento, que o ser humano viria, milênios depois, deixar suas marcas nas paredes, as pinturas rupestres que dariam voz à pré-história das Américas. Aqui estamos chegando numa região que parece uma passagem das pedras, muito show. Aqui, ó, dá pra ver a pedra aqui que parece que vai cair na nossa cabeça. Ela deve ter caído lá de cima e ficou aqui, ó. Ficou presa aqui. Muito bonito, né? E aí, aqui tem uma passagem. Um lugar bem fresco, bem gostoso de ficar. Bem grandioso. Aqui estamos na Toca da Extrema 2. Um lugar muito cheio de pinturas também. Aqui é na Serra Branca. Olha só que legal. Todo o paredão é cheio de pinturas. Cheio. Dá pra ver até aqui em cima as pequenininhas. Olha só. Lindo. E essa é a representação da onça. Então, o parque em 91 ele foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Em 93 foi reconhecido Patrimônio Natural Brasileiro pelo IPHAN. E em todo esse contexto que eu estou falando aqui do parque e seu entorno, nós temos mais de 1.300 sítios catalogados, né? A grande maioria desses sítios são sítio-abrigo, com pintura, que daqui a pouquinho a gente vai estar dentro de um sítio aqui, o sítio do meio, que é o segundo sítio mais importante do parque devido aos seus achados, né? Que durante os trabalhos das escavações a gente encontrou vestígio aí que deu datações aí
bem antiga, fazendo com que uma machadinha se tornasse o vestígio mais polido mais antigo das Américas, né? Então ele se tornou o segundo sítio mais importante por isso. Além desses abrigos, nossos oficinas líticas, onde esse povo eles usava locais de matérias-primas para tirar essas pedras, para fazer as ferramentas que eles usavam no dia a dia, né? Então tem alguns locais aí já até mais distantes, que talvez a gente não vá estar nessa região, porque já fica do outro lado do parque, é uma região que até para ir carro tem que ser tracionado, porque os acessos ainda não estão bem preparados para eles, né? E Aurélio, você participou, assim, com a doutora Niede, por exemplo, todo trabalhar? O trabalho do parque, inclusive fiz levantamento topográfico dele todinho, né? E a gente tinha o prazer de todo dia estar juntamente com ela, fazendo esse trabalho juntamente com ela, né? Uhum. E além de nossas oficinas líticas, nossos grupos ceramistas também, que atuavam na região, onde em alguns locais tem sítios de cerâmica que foi encontrado e alguns salvados, né? Alguns sítios arqueológicos de abrigo, que a gente fez todo um trabalho de escavações e acabou encontrando também essas urnas onde eles enterravam esse povo, né? Onde tinha o enterramento primário. E aquele esqueleto inteiro, onde que encontraram? Qual foi o sítio? Pois é, a gente tem alguns sítios, Toca da Janela da Barra do Antonião, que já fica em outra região aqui, né? Porque nós temos hoje 204 sítios preparados para o turismo, né? Com passarela, 17 sítios com rampas especiais acessíveis a cadeirante. Então, em todo esse contexto que eu estou falando para vocês, ainda nós temos nossos mirantes, nós temos nossas vistas panorâmicas, que são belíssimas, né? Então, a Caatinga é um bioma único, exclusivo do Brasil. Não existe em mais nenhum lugar do mundo. Embora ele seja um lugar inóspito, que você pensa que é difícil viver aqui, ele é muito rico em fauna e flora, como vocês vão ver. O nome Caatinga, quer dizer mata branca, em tupi. Porque, claro, quando caem todas as folhas, vem essa seca tão forte, ela fica acinzentada, esbranquiçada. Daí que veio o nome. Vejam, ela se formou há mais ou menos 10, 12 mil anos, é o que se especula, é o que se diz, e ela surgiu na última era glacial, quando houve uma mudança climática no planeta muito grande, e aí lá era uma floresta densa, úmida, onde proporcionava uma vida boa para os humanos que estavam lá, uma vida com muita comida, muita caça, muitas frutas, e com essa mudança climática, essa vegetação de floresta densa e úmida que tinha lá foi desaparecendo. Ali era o encontro da mata amazônica com a mata atlântica. Tanto que quando você anda por lá, quando você está muito perto dos paredões ou em alguns desfiladeiros, se encontra bastantes resquícios de mata atlântica. É muito interessante. E com essa mudança climática nós perdemos a nossa megafauna, lá é o lugar do Brasil onde mais se encontram resquícios da megafauna, e provavelmente o homem também emigrou devido a essa condição difícil de sobreviver lá. É um bioma que não é muito estudado ainda no Brasil, é o menos estudado, a gente espera que realmente isso mude, né? E está bastante preservado, porque os parques que existem lá, eles são bastante grandes e isso ajuda na preservação. Estamos aqui no meio do sertão do Piauí. Esse aqui é o mandacaru, muito típico da região. Esse aqui tem uns 50 anos. O rapaz que mora aqui na casa dele, ele plantou muitos filhos desse mandacaru. Aqui temos uma quantidade de cactos impressionantes. Esse é o facheiro, nome que o guia nos falou. E aqui vocês podem ver mais, aquele que tem bastante espinhos. Esse aqui é o xique-xique, cacheiro.
Gente, Escutou, vai? eu escutei, tomara que tenha gravado o som. Esse é o facheiro e ele quando passa a mão dá para escutar uma cascata d'água. Que tal esse amarelo do seco da caatinga? Olha que legal. Tudo folha. Ficou com cor de ouro. Bom, gente, aqui vocês podem ver, estou em plena caatinga. É seco, seco, seco. Realmente é muito seco. Olha só isso aqui, né? É seco, mas é bonito. E diz que na primeira chuva isso vira verde. Aqui a gente tem macaco prego. São 3, talvez uma família. Aqui, ó, dá pra ver 3 macacos pregos nas pedras, comendo uma colmeia de abelha. Brigaram um pouco e cada um ficou com um pedaço. Olha só. E dá pra ver as abelhinhas, deu pra ver antes as abelhinhas voando. Como já mencionou a Maísa, a Caatinga é um bioma único do Brasil. Ali, a vida se molda aos extremos do clima. Entre seus habitantes mais notáveis estão o mocó e o macaco prego. O mocó é um pequeno roedor das formações rochosas. Alimenta-se de folhas e cactos, extraindo deles a umidade necessária para sobreviver. Vive em grupos e se refugia nas fendas das pedras, onde encontra abrigo contra o calor e os predadores. Já o macaco prego, um dos primatas mais inteligentes das Américas, percorre as árvores retorcidas da caatinga em busca de frutos e sementes. É conhecido por usar pedras e galhos como ferramentas, um exemplo notável de comportamento avançado. Essas duas espécies simbolizam a impressionante capacidade de adaptação da fauna sertaneja. Enquanto o mocó ajuda na dispersão de sementes, o macaco prego mantém o equilíbrio ecológico, provando que, mesmo sob o sol intenso e a aridez do sertão, a vida resiste e se reinventa todos os dias. A temperatura ambiente. E aí normalmente ela seca um dia dentro e outros dias fora, tá? Normalmente o tempo de secagem demora de 2 a 4 dias em média, dependendo do tamanho da peça. Aí o desenho pode ser feito agora, né? É uma das técnicas que a gente usa na produção da cerâmica. E aí ele pega uma ferramenta e aí ele vai aprofundando, formando o desenho. O Albério, o Hamilton, o Jonatas, são mais ou menos umas 15 pessoas que fazem os desenhos distribuídas. A marquinha é feita através do carimbo, tá? E o desenho é feito à mão livre. Uau. É sempre padrão, a gente vai olhando através de um catálogo e reproduzindo. A escolha é aleatória. Mas tudo à mão? Tudo à mão. Gente, esses meninos aqui são reencarnação dos caras lá das cavernas lá. Hein? Pra vocês conseguirem fazer tudo isso à mão. Olha aí, ó, que lindo. Aqui chegamos numa das partes mais bonitas, com as pinturas rupestres, onde vocês vão ver muitas cenas. E tem uma que é muito famosa, que é a cena do beijo, né? Aí aqui embaixo temos cenas de parto. E aqui temos essa que é bem famosa, que é a figura do veado, com o veado embaixo, pequeno, e é o símbolo do parto. A história da Serra da Capivara é também a história de uma mulher que ousou desafiar o impossível. Entre a aridez da caatinga e o silêncio das pedras, Nieri Guidon revelou ao mundo o passado remoto da humanidade e transformou uma região esquecida em patrimônio da cultura universal.
Em meio à grandeza desse projeto, a criação do Parque Nacional impactou as comunidades que habitavam naquelas terras. Onde agora é a área protegida do parque, havia famílias que viviam ali há décadas e foram obrigadas a partir. Indenizações demoraram anos e chegaram em valores defasados. Foi um preço alto pago por um povo já tão sofrido. Um lembrete de que o legado cultural e científico convive também com cicatrizes deixadas por um sistema que muitas vezes falha em proteger sua própria gente. O sacrifício desses homens e mulheres sertanejos já está sendo colhido pelas novas gerações. Esse sempre foi o sonho grande de Nied Kidon: levar conhecimento, progresso, arte e identidade cultural para além dos sítios arqueológicos. Assim nasceram os museus e a proteção da vizinha Serra da Confusão, lugares onde ciência, memória e comunidade se entrelaçam. No próximo episódio, iremos visitar este também importante sítio arqueológico e os museus criados por Nied através da Fundam, Fundação Museu do Homem Americano, entidade responsável pela preservação do Parque Nacional e seu acervo. Nos vemos lá!